A peste negra, uma das epidemias mais devastadoras da história, que deixou marcas profundas na Europa medieval. Mas ao contrário do que muitos pensam, a história da peste não se limita ao passado. A doença ainda existe e o tratamento moderno mudou completamente o cenário do que vivemos hoje. A peste negra, também conhecida como peste bubônica, aconteceu entre os anos de 1347 e 1351. Durante esse período, ela dizimou cerca de 1/3 da população da Europa, um número assustador que corresponde a cerca de 25 milhões de pessoas. Mas como essa doença tão mortal surgiu? A peste é causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida principalmente por pulgas que viviam em ratos. Quando esses ratos infestavam as cidades, as pulgas se alimentavam do sangue deles e, ao picar os seres humanos, transmitiam a bactéria. O sintoma mais característico da peste bubônica era o aparecimento de grandes gânglios inflamados e doloridos, que em muitos casos levavam à morte em poucos dias. Porém, o impacto da peste negra não foi apenas físico, mas também psicológico e social. Em um período de grande ignorância científica, a doença foi associada a punições divinas e muitos acreditavam que ela era um castigo de Deus. O pânico era generalizado e as pessoas recorriam a diversas práticas supersticiosas para tentar afastar o mal. No entanto, a verdadeira causa da peste só seria descoberta muito mais tarde. Durante séculos, os cientistas lutaram para entender o que causava a peste, mas foi apenas no final do século XIX que a solução começou a aparecer. Em 1894, o bacteriologista suíço Alexandre Yersin isolou Yersinia pestis, a bactéria responsável pela doença. Ele estava trabalhando na cidade de Hong Kong, que enfrentava um surto de peste, e sua pesquisa foi fundamental para a compreensão de como a doença se espalhava. Além de Yersin, outros cientistas como Paul-Louis Simon ajudaram a confirmar que as pulgas eram os principais agentes transmissores da peste. Simon foi crucial ao demonstrar que a bactéria era transmitida através da picada das pulgas infectadas, e não diretamente de pessoa para pessoa. Esse avanço mudou a forma como as epidemias de peste seriam enfrentadas no futuro. Com o tempo, descobriu-se que a peste bubônica era apenas uma das formas de doença. Havia também a peste septicêmica e a peste pneumônica, que se manifestam de maneiras diferentes, mas que em sua forma mais grave ainda podem ser fatais. No entanto, com os avanços da medicina moderna, a peste, embora rara, deixou de ser a ameaça global que já foi. Hoje, o tratamento da peste é bem mais eficaz do que era no passado. Com o uso de antibióticos, os médicos conseguem tratar os infectados com sucesso, desde que o diagnóstico seja feito precocemente. A rapidez no tratamento é fundamental e isso pode evitar que a doença se espalhe. Além disso, a prevenção é uma das chaves para controlar a peste. O controle de roedores e pulgas nas áreas de risco é essencial. Isso significa que, em lugares onde os casos ainda são registrados, as autoridades de saúde pública adotam medidas rigorosas para evitar a propagação da doença, como campanhas de desinfecção e controle de pragas. É importante lembrar que, apesar de a peste ser rara nos dias de hoje, ela ainda pode aparecer em algumas regiões do mundo, principalmente em áreas rurais com menos acesso a cuidados médicos. Casos de peste são registrados de tempos em tempos, como foi o caso em Madagascar em 2017, onde centenas de pessoas foram infectadas. Embora a taxa de mortalidade seja muito menor hoje devido ao tratamento precoce. A peste negra foi uma tragédia humana, mas também foi um marco na medicina, pois impulsionou a busca por respostas e, finalmente, por tratamentos eficazes.